Bom dia, gente boa de Deus. Bom dia. É sempre bom revê-los aqui. Nos deixa alegres, pelo menos me deixa alegre revê-los. É sempre bom. Até aqueles que vi ontem e nem deu tempo de sentir saudade. Nossa, grosso. Não combina com você. Não, né? Mas é verdade que é sempre bom a gente se encontrar, é sempre bom a gente estar em comunhão, porque isso nos dá prazer, isso nos alegra. E confesso que fiquei aliviado pelo fato do microfone estar funcionando, porque eu vi o esforço do Dalber na semana passada para poder transmitir a mensagem a vocês, e eu fiquei pensando assim, depois que eu comecei a dar aula, há 12 anos atrás, quando eu comecei a dar aula em escola, eu fiquei com a voz rouca e minha voz não voltou mais. Então, essa rouquidão, ela é permanente. Aí eu fiquei pensando, como que vai ser sem microfone? E Deus foi misericordioso comigo, não foi com o Dalber. É porque não é mérito, viu Dalber? Não é por mérito. Porque você merece mais que eu, mas eu... Bom, é claro que a nossa voz precisa ecoar, não é? A nossa voz, ela precisa ecoar, mas não no nível de decibéis. Nossa voz precisa ecoar como expressão daquilo que Deus faz em nós, né? Não é barulho, né? Muita gente diz que nós precisamos fazer barulho para sermos notados no mundo. O mundo precisa nos perceber, o mundo precisa nos notar. Mas o mundo ele vai nos notar não pelo nível de decibéis que nós fazemos aqui dentro, pelo nível de ruído, mas pela palavra que é expressão daquilo que vivemos. É assim que o mundo vai nos perceber, vai nos notar, né? Nós estamos numa série de mensagens. Nós estamos estudando uma carta de Paulo, a carta ao pessoal de Colossos, uma cidade chamada Colossos. Quem é de Volta Redonda é Volta Redondense. Quem é de Colossos é Colossenses. Uau! Né? Não, porque é interessante a gente pensar nisso, porque nós nos propomos a ser uma igreja, para quem não gosta de igreja, uma igreja para quem não ouviu o evangelho, uma igreja para quem não teve um encontro com Cristo, porque pregar para quem já é salvo, né? Para quê? Então, se a gente se propõe a alcançar aqueles que ainda não ouviram, que não tiveram um encontro, coisas que para a gente pode parecer muito óbvias, mas é claro, de repente uma pessoa que nunca abriu a Bíblia, nunca leu Colossenses, o que é isso? O que é Coríntios? O que é Gálatas? O que é isso? O que é Efésios? Sabe? Então, às vezes, a gente passa batido nisso e, às vezes, a pessoa sai até não muito esclarecida aqui por conta dessas pressuposições que a gente tem de que todo mundo vai entender tudo que a gente fala do jeito e do modo que a gente fala, né? Então, a primeira mensagem foi com o Dalber e ele fez um panorama sobre essa carta que Paulo escreveu aos colossenses, aos moradores de Colossos, né? Naquela comunidade, naquela cidade, já havia uma igreja que não foi plantada, não foi iniciada por Paulo, né? O Dalber expôs aqui que quem iniciou a igreja em Colossos foi um discípulo, foi alguém que ouviu a mensagem, alguém que ouviu a pregação de Paulo e através do que ele ouviu, ele plantou. O nome dele era Epáfras e ele plantou a igreja em Colossos, né? E tinham ali mais algumas cidades bem próximas, cidades vizinhas, Hierápolis e Laodiceia. Eram cidades bem próximas ali, então a gente pode dizer que era a mesma igreja ali.
Colossos, Hierápolis e Laodiceia. E teve um momento que o porquê dessa carta, por que Paulo escreveu essa carta? Teve um momento que Epáfras, que foi aquele que plantou a igreja em Colossos, ele percebeu que existiam alguns ensinamentos entrando no ensino dos apóstolos. Tinham alguns ensinamentos, algumas doutrinas se misturando com a doutrina da igreja. Estava ocorrendo uma mistura. Se pregava o evangelho, mas se pregava também outras coisas misturadas ali. E ao perceber isso, Epáfras foi até Paulo e falou: Paulo, tá acontecendo isso, isso e isso, e a galera está misturando a palavra de Deus com outros ensinamentos que não provém do ensino. E o que eu faço? Paulo escreveu uma carta. Então, essa é a carta aos Colossenses, uma carta de orientação, de advertência acerca daquelas coisas que estavam acontecendo, né? E Dauber, ele trabalhou no primeiro capítulo, expondo as argumentações de Paulo de que os mistérios de Deus se resumem em Cristo. Os mistérios de Deus se resumem em Cristo. Cristo, ele é a centralidade da existência. Porque as filosofias, as ciências, elas buscam sempre essa resposta. As ciências sempre busca e sempre vai buscar essas respostas relativas à existência. De onde vim, para onde vou, por que estou aqui. Então, Paulo disse que a centralidade da existência é Cristo. É o mistério de Deus que nos foi revelado. Cristo é um mistério que foi revelado, que estava oculto, mas que agora foi revelado. Então, eu acho que alguns debates são até infrutíferos na tentativa de convencer o outro, o que lhe foi revelado. Porque aquilo que me foi revelado é para que eu me convença, para que eu seja convencido. Então, aquilo que me foi revelado é para que eu seja convencido, aquilo que lhe foi revelado é para que você seja convencido. Isso pode até soar um pouco egoísta. Marcelo, então quer dizer que é só para mim? É só para você? É só para a gente? Não, não é isso. Porque aquele que me convenceu e aquele que te convenceu também pode me usar e também pode te usar para ser um canal, para chegar até aquele que também será convencido. Eu digo que debates que são infrutíferos não vão servir para nada, para somar em nada no reino de Deus, não é? Por exemplo, o debate entre um ateu e um não ateu, discussões que não vão levar a lugar nenhum, porque o ateu, ele diz o quê? Deus não existe. Se a gente entrar nesse debate e tentar provar a existência de Deus, a gente vai conseguir? Não. A gente não vai conseguir provar a existência de Deus. A gente não vai conseguir provar a existência de Deus, por quê? Porque, de fato, Deus não existe. Ih, cara, agora o negócio ficou esquisito. Caramba, agora esse cara vai fechar a igreja. Tudo que existe teve um começo e vai ter um fim. Então, essa mesa aqui teve um começo. Um dia ela vai acabar. Eu existo. Esse sofá existe. Essa luz aqui, artificial, existe. Teve um começo e um dia vai acabar. Deus não. Deus, ele não existe. Deus é. Deus é. Como assim Deus é? Bom, aí tem que perguntar para ele, porque ele mesmo disse, eu sou. Então, é um debate que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Sabe, a gente tentar provar a existência de Deus. Toda a carta de Paulo
seja ela aos Efésios, aos Coríntios, aos Colossenses, aos Gálatas, aos Romanos. Toda carta de Paulo ela é endereçada, ela tem um destinatário específico. Ela tem saudações, ela tem felicitações. Quando Paulo diz que está se alegrando, que se alegra em ver como a igreja está caminhando, ela tem advertências, ela tem orientações, né? E é importante a gente observar que a necessidade humana, ela não muda com o tempo. Algumas coisas mudam com o tempo. A forma de se comunicar, a cultura, tudo isso muda com o tempo. Mas as necessidades humanas mais básicas não mudam com o tempo. Então, aquilo que nós esperamos, os nossos anseios, as nossas necessidades são as mesmas daquele tempo. O que eu quero dizer com isso? Que as cartas de Paulo também servem para nos ensinar muito ainda hoje. Eu tenho certeza que cada um aqui, ao ler um trecho que seja, das cartas de Paulo ou do Evangelho, deve ter percebido assim, nossa, tão atual, tão para agora, parece que eles estão vendo a igreja hoje. Então nós percebemos isso, porque as necessidades humanas mais básicas, elas não mudam. E hoje nós vamos continuar explorando um pouquinho sobre a carta aos Colossenses, e eu gostaria de pedir a vocês para a gente abrir no capítulo 2. Capítulo 2 de Colossenses, e se não for muito esforço, gostaria de pedir para que nos coloquemos de pé para a gente orar. Obrigado, Deus, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos. O Senhor que é o princípio, mas não teve começo, e é o fim, sendo eterno, nós não conseguimos nem dimensionar quem o Senhor é. Nós usamos adjetivos, qualidades, muitas vezes para qualificar o Senhor. Quão grande és, quão majestoso és. Na verdade, o Senhor está acima de tudo isso. É porque a nossa mente, a nossa limitação, muitas vezes não consegue transcender aquilo que o Senhor realmente é. E que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha mediar esse momento, nesta manhã, para que possamos sair daqui conscientes de que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. De que tudo além do que o Senhor é, passa a ser em segundo plano. Que nós possamos sair daqui com essa consciência. E que a vontade de buscar ao Senhor, a vontade de sermos imitadores de Cristo, a vontade de agradar ao Senhor, aumente a cada dia em nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Você já se perguntou, ou perguntou para alguém, por que no mesmo conjunto, por que no mesmo universo, por que no mesmo pacote chamado religião cristã, ou cristianismo, ou fé cristã, por que dentro desse conjunto existem tantas interpretações diferentes, tantos pontos de vista diferentes? Já fez essa pergunta? Por que não é uma coisa coesa, homogênea, uma coisa só? Porque hoje não é só uma igreja. Porque tem igreja presbiteriana, igreja metodista, igreja wesleyana, igreja católica, igreja Assembleia de Deus. Por que existem tantas igrejas diferentes, com interpretações diferentes, formas de liturgias diferentes? A uma batiza espirrando água, a outra batiza mergulhando, a outra batiza derramando um pouquinho de água na cabeça,
a outra faz a ceia assim, a outra faz a ceia desse jeito, a outra faz a ceia daquele jeito. E por que existe tanta diversidade assim? Qual está certo, qual está errado? São tantos questionamentos que a gente levanta em torno disso. Às vezes nós mesmos criamos as respostas para nos satisfazer, né? Mas o capítulo 2 dessa carta de Paulo aos Colossenses pode ser que esclareça um pouco a respeito disso também, né? E começa assim, o capítulo 2, Paulo dizendo: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Vou dar uma pausa aqui, porque só nesse pequeno trecho aqui, antes de terminar a frase, já tem um ensinamento para a gente. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Aqui, Paulo está dizendo que estava orando por eles. Nesse momento, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Quando a gente cria a imagem na cabeça de alguém escrevendo uma carta, é mais provável que a imagem que venha na nossa cabeça é o quê? Alguém no seu ambiente de estudo, alguém no seu quarto, na sua sala ou no seu escritório, naquela mesa, com a luminária, uma xícara de café, escrevendo uma carta. As cartas que Paulo escreveu não foram nesses contextos, não foi nesse contexto. Foi em perseguições, quase morrendo, preso. Inclusive a carta aos Colossenses ele escreveu na prisão. E mesmo assim ele disse: quero que vocês saibam, Colossenses, que eu estou lutando por vocês, orando por vocês, né? E, inclusive, no texto original, a palavra no grego aqui para lutando é agon, de onde surgiu a palavra para o nosso idioma agonia. Paulo estava agonizando, orando com agonia por eles. Agora, olha que interessante. Paulo, ele não plantou essa igreja, foi Epáfras. Tudo leva a crer que Paulo nem chegou aí. Então ele não era conhecido daquela igreja, assim como nós somos conhecidos aqui. Mesmo assim, ele estava orando por aquele povo. Olha o ensinamento que a gente tira disso. Aí a pergunta volta: nós estamos orando um pelos outros, que convivemos, que conhecemos? Será que eu estou orando pelo Fabinho? Será que eu estou orando pelo Eric? Será que eu estou orando pela Denise? Será? Ou será que eu estou orando só para que Deus atenda as minhas necessidades, os meus desejos? Então aqui a gente já tira esse ensinamento de que Paulo estava orando por aqueles que ele nem convivia, nem conhecia. Era outra igreja. Será que eu estou orando por outras igrejas? Eu lembro que antigamente tinha um programa no SBT chamado Cidade contra Cidade. Eu sou velho, tá, gente? Então, galera com 30 aí ou menos não vai lembrar disso, não. Mas quem tem 40 ou mais vai lembrar de um programa que era feito pelo Gugu Liberato, que faleceu. Gugu, a maioria lembra, né? O Gugu tinha um programa no SBT chamado Cidade contra Cidade. Iam duas cidades, iam participar de gincana. Aí na gincana, a cidade vencedora ganhava uma ambulância para levar para o hospital da cidade. Era bem legal o programa, era legal. Volta Redonda já participou, né? Era cidades de estados diferentes, era bem legal. Parece que nos dias de hoje, nós vemos igreja contra igreja, né? Igreja contra igreja. Então, será que eu estou orando pela igreja do meu vizinho ali na rua de trás? Será que eu estou orando para que Deus leve pessoas para a igreja lá do meu bairro ou do bairro do irmão? Essa era a oração de Paulo, sabe, que traz essa reflexão para a gente, né? Continuando, quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente.
Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Paulo orando para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Porque toda convicção, ela começa no coração. Toda convicção começa no coração. Ela pode não se consolidar, ela pode não se firmar, mas quando ela começa no coração. Ela pode não se consolidar passando pelo intelecto, ou pode se consolidar passando pelo intelecto, mas o fato é que toda convicção começa no coração. Até as mais bobas. Eu posso até dar um exemplo dessas mais bobas. Alguém aqui já desvirou chinelo que estava virado de cabeça para baixo? Senão a mãe morre. Não é? Se você não desvirar o chinelo, a mãe morre. Ou você já desviou de escada para não passar de baixo? Já desviou de escada para não passar de baixo? Então, tudo isso são convicções que começam no coração. Não tem fundamentação, não tem base nenhuma para isso. E eu na tolice de ir quebrando essas superstições e essas convicções tolas, muitas vezes eu já atravessei rua só para passar debaixo de escada. Gente, aí esses dias eu me perguntei, quem é o mais tolo? O que não passa ou o que passa só para mostrar que não vai acontecer nada? É o que passa. Eu. Aí eu vi o chinelo desvirar. Não, vai ficar ali daquele jeito. Não vou desvirar. Eu peguei até um gato preto na rua e levei para casa. Sério, tá lá. Um gato preto. Levei para casa, tá lá. Claro que não foi com essa intenção. É porque o bichinho realmente era um filhotinho, estava dentro de um bueiro, miando. Falei, como é que eu vou deixar aqui? Não tem como. Né? Aí... Mas não é por isso que Deus salva. Né? Então, essas convicções que começam no coração, muitas vezes se confirmam e se perpetuam. Por isso que Paulo disse aqui que estou orando para que vocês sejam fortalecidos em seu coração, para que esses ensinos distorcidos, para que essas palavras estranhas não se confirmem dentro de vocês. Porque era o que estava acontecendo na época. Né? Continuando aí. Estejam unidos em amor, estou no versículo 2 ainda. Estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, Paulo disse a eles, olha, todo o mistério de Deus, toda a plenitude do conhecimento, está aí, é Cristo. Então, não tem ensino de adoração de anjo, não tem astros que vão dizer se aquele dia vai ser bom ou não para você, sabe? Não tem nada disso, porque toda a plenitude do conhecimento está em Cristo. Nele, no versículo 3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. Isso aqui não tem nada a ver com espiritismo, tá, gente? Sessão espírita, porque olha só, embora eu não esteja fisicamente de corpo, embora eu esteja longe de vocês, em espírito estou presente. Então, muita gente pode conduzir isso aqui para um outro caminho. Tá? É claro que isso aqui é só uma maneira, um jeito de falar.
É como se alguém te convidasse para um aniversário e na hora do aniversário você ligasse para a pessoa e falasse assim, olha, não poderei estar aí, mas olha, eu estou em pensamento com vocês aí. Sabe, eu estou em pensamento com vocês aí na festa, no aniversário, como se eu estivesse aí me divertindo com vocês. Então, Paulo falou nesse sentido, né? E no versículo 4, quando ele diz assim, eu digo isso para que ninguém os engane, com argumentos que só parecem convincentes. Todo argumento se propõe a defender algo. Todo argumento é para fazer uma defesa de uma tese, de uma teoria, de um conhecimento. Então, se todo argumento se propõe a defender algo, ele precisa ser convincente. Ele precisa ser embasado. Ele precisa ser fundamentado. Por isso que Paulo orava, para que o coração fosse fortalecido, para que os argumentos, que embora parecessem convincentes, não o prejudicassem na fé. Né? E aqui nesse contexto, a gente vê uma preocupação de Paulo com relação à igreja. A igreja local. A gente pode até dizer assim, o ambiente de culto. Mas a gente pode ampliar isso aqui para a vida. Não só em reunião, em congregação como igreja local. E a gente pode citar aqui, por exemplo, as universidades. Tem gente que tem medo de fazer faculdade, de estudar, porque acha que a ciência é contra Deus. Sabe? A ciência não é contra Deus. Deus criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, nele. O Dalber, ele traduziu isso muito bem na primeira mensagem, porque a gente nunca teve dificuldade em entender. Todas as coisas foram criadas por Ele. Todas as coisas foram criadas para Ele. Agora, todas as coisas foram criadas nele. A nossa mente já dá uma travada, né? Então, se você não ouviu a primeira mensagem, eu aconselho a ouvir, mas não foi gravada não, né? Ah, saiu? Ah, legal. Sai hoje, então escute essa primeira mensagem que você vai entender esse criado nele, viver nele. Então, se você vive nele, se você anda com ele e nele, você é blindado. Você é blindado. Você não vai se contaminar estudando Darwin. Você não vai se contaminar estudando física, astrofísica. Você não vai se contaminar estudando matemática. Adquirir esses conhecimentos são bons. Sabe, são bons. Porque a ciência também está para nos servir. A ciência nos serve. Então, ela não é contra Deus. Então, se você for blindado, se você tiver a tua fé consolidada, você pode ler Origem das Espécies, Charles Darwin. Não vai ter problema nenhum para você. Você vai entender o que ele está querendo dizer, mas não é o que você crê. Sabe? E se não é o que você crê, tudo bem. Quem se apoia naquilo para defender a ciência, para divulgar a ciência, tudo bem. Mas aquilo não vai fazer você derrapar, não vai fazer você escorregar. Tem até uma história interessante sobre isso, que quando Darwin escreveu A Origem das Espécies, a esposa dele, segundo dizem, era cristã. A esposa de Charles Darwin, segundo alguns historiadores da vida alheia, dizem que ela era cristã. Então, um nome bonitinho para fofoqueiro, historiador da vida alheia. Então, ela leu Origem das Espécies, a questão da evolução, da seleção natural, e ela virou para o Darwin e falou assim, ela cristã, tem certeza que você vai publicar isso aí? Mas ela perguntou para ele assim, num tom de tristeza, poxa, você vai publicar isso aí? E ele disse para ela assim, não vou. Ele desistiu.
de publicar A Origem das Espécies. Mas aí, quando ela estava prestes a morrer, nos seus últimos dias, ela vira para Darwin e fala assim, olha, aquele seu livro sobre a origem das espécies, seleção natural, pode publicar. Ela falou com ele, pode publicar. E aí ele publicou, né? E eu já li A Origem das Espécies, seleção natural, evolução, inclusive a evolução humana. E, legal. Muita informação interessante, sabe? Interessante, mas legal, no máximo. No máximo. Não é o que vai, não é o que vai me levar à eternidade, não é o que vai me fazer uma pessoa cuja a forma de viver transmite Cristo, não é? Não é? Então, continuando. Versículo 5. Aí Paulo diz que, embora esteja fisicamente longe, ele está em espírito e ele se alegra em ver como eles estão vivendo em ordem, como está firme a fé que eles têm em Cristo. Então, aqui nesse trecho que vai do versículo 1 ao versículo 5, Paulo, ele mistura ali um pouco de angústia e alegria. Ele se alegra em ver como a igreja está caminhando, ao mesmo tempo ele tem um pouco de angústia em saber daquilo que estava acontecendo, porque ele preso, imagina, Paulo preso, ouvindo tudo o que estava acontecendo, caramba, eu tinha que estar lá. Eu tinha que estar lá frente a frente com esses falsos mestres. Eu tinha que estar lá para conversar com essa galera que está ensinando heresia. Eu tinha que estar lá para falar de Cristo para eles. Então, eu acredito que Paulo deva ter experimentado um pouco dessa angústia também, né? Continuando, no versículo 6, ele diz, portanto, concluindo, né, aquilo que ele já tinha dito, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Então, quando Paulo diz aqui que assim como vocês receberam a Cristo Jesus, nós recebemos a Cristo Jesus mediante a fé que nos foi dada. Porque nós não temos condições de aceitar Jesus, né? Nós não temos condições. Aí eu quero aceitar Jesus. Se você pronunciou isso, é porque, se você não falou isso só da boca para fora, é porque a fé já foi imputada em você. Então, Paulo diz, como vocês já receberam a Cristo, pela fé que foi dada, continuem enraizados e edificados nele. Seguindo, fazendo o que foi ensinado, transbordando de gratidão pelo que foi dado, transbordando de gratidão pela fé que lhe foi dada, transbordando de gratidão pelo que lhe foi revelado. E no 8, ele diz, tenham cuidado, aí uma advertência de Paulo, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. É interessante que Paulo, no comecinho, ele diz assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize a esses ensinamentos errados. Ele não diz batam de frente, ele não disse bata de frente. Paulo não escreveu batam de frente para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Ele só diz tenham cuidado. Sabe, tenham cuidado com relação a esses ensinos que estão sendo espalhados e introduzidos na igreja. Agora, bater de frente, como se você fosse um advogado, um defensor de Cristo, não vai funcionar. Tem como defender Jesus? Não tem como a gente defender Cristo. Não é como se a gente estivesse numa selva e alguém fosse atacar um leão e a gente entrasse no meio para defender o leão. A gente não consegue defender um leão. Então não há necessidade da gente bater de frente, debater, atacar
o que Paulo pede para a gente fazer? Tomar cuidado, para que esses ensinos não germinem e floresçam dentro de nós. Pois em Cristo, no 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Existiam vários ensinos sendo introduzidos na igreja, várias filosofias que se misturavam ao evangelho que estava sendo pregado. E dentre vários que estavam sendo injetados ali na igreja, era o gnosticismo. O Dalby explanou um pouco sobre isso na primeira mensagem. O gnosticismo, ele defendia ou defende que não há nenhum tipo de ligação entre espírito e matéria. Tudo que é matéria é ruim. É como se isso aqui que a gente está vivendo agora nem fosse a vida real. Porque nós somos, além de espírito, nós somos também matéria. Como matéria é ruim, nada que você possa fazer, não existe nada que você faça que vai melhorar matéria. Inclusive, eles defendiam que você podia fazer qualquer coisa com o seu corpo. Você podia fazer qualquer coisa, porque a matéria não tinha jeito mais, e que isso não interferiria no espírito, porque eram coisas separadas. Olha só que doideira. E era o que estava entrando na igreja naquele tempo, né? Era um dos ensinamentos que estavam entrando. Aí, nesse trechinho, quando Paulo fala assim, pois em Cristo habita corporalmente, toda a plenitude da divindade, tudo que é divino, tudo, Deus habita corporalmente em Cristo. Aí os gnósticos piraram, não tem como, porque o que é matéria não pode habitar divindade, não pode ser matéria e divino ao mesmo tempo. Tanto é que eles defendiam que Cristo, quando visto, eles diziam que as pessoas estavam vendo fantasma. Eles falavam que Cristo era fantasma, porque não tinha como ele ser corpo e Deus ao mesmo tempo. Era um dos ensinamentos que estavam entrando na igreja, né? E no 10 ele continua, e por estarem nele que é em Cristo, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Cristo é o cabeça de todo o poder e autoridade. O que isso quer dizer? Que não existe autoridade nos astros, não existe autoridade nos elementos da natureza, não existe autoridade nas constelações, não existe autoridade na água, no fogo ou no ar. Nele habita toda a autoridade, a plenitude da divindade está nele. Ou seja, a gente não precisa buscar nada além de Cristo, nada além dele, né? E no 10, no 11, ele continua, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, porque aqui ele está falando de uma aliança que Deus fez lá com Abraão, um sinal no corpo, né? Circuncisão. Alguém não sabe o que é circuncisão? É aquela microcirurgia no órgão genital do menino, onde era retirado um pedacinho da pele do órgão genital do menino, mais conhecido como pintinho. Pode falar isso aqui? Não é palavrão, né? Vocês fizeram igual aquelas crianças agora que, quinta série, quando a professora começa a dar aula sobre o sistema reprodutor. Aí a professora fala o nome lá. Aí um coleguinha olha para o outro. Mas era isso, né? Era um sinal que foi dado a Abraão.
Por que isso? Naquele tempo, já existiam outras religiões, né? Já existiam outras religiões. E cada religião, cada grupo de determinada religião era identificado por um sinal. Tinham religiões cujos membros eram identificados por marca na pele, uns até com calor, né? Pegavam alguma coisa quente, marcavam a pele, ou pintavam, ou riscavam. Era uma forma de identificar alguém como sendo de alguma religião. Então, quando Deus separou Abrão, ele deu um sinal. O sinal é a circuncisão. Isso foi adiante. Até hoje, entre os judeus, né, se pratica a circuncisão. Claro, hoje é de uma forma diferente. Naquele tempo, inclusive, quando eu li sobre, eu falei, gente, que louco. Os mestres, as pessoas que eram responsáveis de fazer a circuncisão, eles deixavam uma das unhas crescer bem. Ai, caramba. Uma unha, não sei se era do polegar, eu li, não lembro agora se era do dedinho, se era do polegar, a unha crescia bastante, aí ele lixava bem a unha, tipo a molar. Aí o pai levava o menininho lá de 8 dias, aí o cara que era responsável via com a unha lá igual um estilete, pronto, resolveu o problema, né? E é até aconselhável que se faça ainda hoje, se você tem menino, faça, mas não é para nada relativo à religião, não. É porque tem questão da higiene, de doenças que podem causar, se não fizer, né? E vamos lá, continuando aí. Aqui diz que nós fomos circuncidados, aqui Paulo está se referindo aos Colossenses, né? Não como circuncisão feita por mãos humanas, e fala mãos humanas porque era daquele jeito, era com a mão mesmo, com a unha, ia lá com a unha grande, cortava, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Aí aqui está dizendo como é a circuncisão feita por Cristo. Então nós fomos circuncidados, não por mãos humanas, mas por Cristo, que é o que? O despojar do corpo da carne. O que é isso? É que Cristo não nos circuncidou no nosso órgão genital, foi no coração. Porque no órgão genital o homem tem acesso, no coração não. O homem não consegue acessar o coração. O coração que eu digo aqui não é um músculo cardíaco, porque o médico cirurgião, qualquer cirurgião, consegue acessar o seu coração, é só abrir o teu peito, ele encosta no teu coração. Mas o coração aqui é o âmago, o íntimo do seu ser. Esse ninguém acessa. Então, só Cristo consegue circuncidar o nosso coração, que é o nosso íntimo, né? No 12, isso aconteceu quando? Quando que Cristo circuncidou o nosso coração. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados. Ele está se referindo aos Colossenses, mas a gente pode usar para a gente também. Tá? Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, quando vocês ainda eram gentios, quando vocês eram gentios, quando vocês não faziam parte do povo escolhido, quando vocês não faziam parte da aliança, Deus circuncidou o coração de vocês, sepultou vocês e ressuscitou com vocês ali. É isso que ele está querendo dizer. E, continuando aí, no 14, e cancelou, ele no finalzinho do 13, ele diz, ele nos perdoou todas as transgressões fazendo isso. Quando ele circuncidou o nosso coração, quando nós fomos sepultados e ressuscitamos com ele, aqui está dizendo, ele perdoou
todas as nossas transgressões. O que significa isso? Que os pecados que você cometeu, ele perdoou. Os pecados que você comete, está cometendo, ele perdoou. E os pecados que você irá cometer, ele perdoará? Não, ele perdoou. Percebe que nem é compatível o tempo aí? Não é compatível o tempo. Os pecados que você cometerá, ele perdoou. Mistura futuro com passado. Porque antes que houvesse luz, houve cruz. Ah, Marcelo, então é tranquilo, pô, porque se Jesus perdoou passado, presente, futuro, tranquilo. Posso sair aí à vontade, fazer o que der na telha. Cara, se a gente fizer o que dá na telha, a gente não foi liberto. Porque uma vez falaram assim, andar com Cristo é andar nele, caminhando com ele, fazer parte de uma igreja é meio prisão esse negócio, é ficar preso, não pode fazer nada, não pode isso, não pode aquilo, não pode outra coisa, não pode isso. Mas fazer o que dá na telha, fazer o que vem à sua mente, fazer o que te dá vontade, também não é escravidão? Você está sendo escravo dos seus desejos. Então você só vai escolher, cara, porque liberdade não existe. Liberdade não existe. Você só vai escolher. Escolhe. Quer ser escravo de quem? Quer ser escravo de Cristo ou dos seus desejos? Só tem letra A e letra B. É assim que funciona. Por isso, quando você entende, ele cancelou toda a escrita de dívida. Olha no versículo 14. Ele cancelou a escrita de dívida. Pode ser que em algumas Bíblias esteja escrito assim, cédula de dívida, que consistia em ordenanças, em ordens, em leis, e que nos era contrária. Contrária por quê? Porque a gente não tinha condição de cumprir. Ele a removeu pregando-a na cruz. No século I, quando alguém cometia um crime, quando um criminoso ou roubava ou matava alguém, quando alguém cometia um crime, era aberta uma ficha criminal, que era chamada o quê? Escrita de dívida. Então, Paulo, nesse pedacinho aqui de texto, ele se apropriou de um termo jurídico da época, tá? Paulo se apropriou de um termo jurídico. O escrito de dívida, ou cédula de dívida, era um documento que existia no século I, onde se escrevia ali os crimes, ou o crime que alguém cometeu. Quando esse indivíduo cumpria a sua pena, deu lá, vai cumprir 8 anos de cadeia, cumpriu a pena, pagou pelo crime que fez, o juiz riscava o escrito de dívida e escrevia no rodapé do escrito de dívida, sabe o quê? Tetelestai. É um termo grego que significa está pago, está consumado, não existe mais dívida. Quando Cristo foi pregado na cruz, a última palavra que ele proferiu, tetelestai, está pago, está consumado, não existe mais dívida. Perceba que nós fomos libertos, o alvará de soltura foi pregado na cruz. Dizem que os juízes, eles riscavam a escrita de dívida, escreviam no rodapé do documento, tetelestai, está pago, e ainda pregavam o documento com prego. Que louco! Foi o que Cristo fez por nós. Então, se você entendeu isso, se você absorveu isso,
você não vai interpretar que essa condição dos pecados estarem perdoados, passado, presente e futuro, é uma carta branca para você sair fazendo o que der na telha. Porque pecar, para quem Cristo já foi revelado, é como comer comida estragada. Para quem não foi revelado, é como se não tivesse paladar. Imagina uma pessoa sem paladar. Eu conheci uma pessoa assim uma vez. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de uma pessoa que não tem paladar, não sente o gosto. Eu conheci uma pessoa assim. E ele não sentiu o gosto de nada. E a gente, como é muito fuxiqueiro e curioso, eu fui fazendo um monte de perguntas para ele. Sabe? Ele falou, olha, às vezes eu tenho até que comer sem vontade, porque eu não sei o gosto. Eu não sei o gosto de nada. Eu vejo o pessoal falar de Coca-Cola, eu bebo Coca-Cola. Mas quando eu bebo Coca-Cola, sinto nada. Quando eu vejo o pessoal falar de churrasco, mas quando eu como uma carne no churrasco, pode ser qualquer carne, que o pessoal falar para mim lá, que para mim vai ser tudo mesmo gosto, que nem é gosto, não é nada. Sabe? Ele não sente isso. Porque a vontade de comer também, o visual, ele tem uma ligação com o paladar. Não é? Porque quando a gente vê alguma comida gostosa, quando a gente vê algo, principalmente quando é gordura e açúcar, não é? Ativa alguma coisa. E ele falava, cara, você pode colocar aqui, sabe aqueles bolos lá daquelas cafeterias chique? Sabe aqueles bolos todo enfeitado, confeitado? Ele falava, para mim não altera nada, porque não ativa nada, é só visual, para mim não quer dizer nada. Então, aquele a quem Cristo não foi revelado é como alguém que come uma comida estragada, mas não tem paladar. Sabe? Não sabe nem o que está comendo, se vai fazer bem ou mal. Agora, a quem Cristo foi revelado, tem paladar. Você vai comer comida estragada, vai sentir o gosto, vai passar mal, porque Cristo já lhe foi revelado. Você sabe que o pecado não é bom para você, você sabe que ele vai te colocar para baixo, você sabe que ele vai te acusar, ainda que não exista mais o acusador, porque quando Paulo fala aqui que ele cancelou a escrita de dívida, ele continua falando assim, ele a removeu pregando-a na cruz. E o 15, versículo 15, e tendo despojado poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quando ele fala aqui que Deus despojou lá na cruz, despojou autoridades, ele está dizendo aqui que ele tirou as armas de Satanás. Porque o que Satanás usava para nos acusar? O que estava escrito. Satanás chegava para Deus e falava aqui, ó, tá vendo esse mandamento aqui, ó? Esse aqui, olha lá, aquele ali, ó, ele não faz esse, nem esse, nem esse. Ou aquele outro ali, ó, ele não consegue cumprir esses 3 aqui, esse aqui também não faz. Então ele usava isso como arma. Então lá na cruz, ele cancelou o escrito de dívida e desarmou. Satanás não pode mais te acusar. Ele não tem arma mais para te culpar. Mas mesmo assim, quando você come comida estragada, você se sente mal. Para que vai continuar comendo? Então vamos parar de comer comida estragada, porque a gente já sabe diferenciar o sabor. Continuando, no 16, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa
conta detalhadamente suas visões. Olha, Deus me mostrou que você tem que ir por esse caminho. Olha, eu tive uma visão essa madrugada. Olha, Deus está me mostrando que você não tem que ir por aqui, tem que ir por aqui. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Porque Deus dá a visão só para ela e não para os outros. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado a Deus. Aí aqui também Paulo está advertindo com relação às tradições. Sabe, então naquele tempo era mistura de filosofia, de cultura grega, cultura helenista, que já era uma mistura de elementos gregos com cultura asiática. Aí tinha aqueles ensinamentos que a gente devia adorar a natureza. Aí tinha, além disso, as tradições religiosas, os penduricalhos, os acessórios da religião, que eles ainda insistiam em manter. Então imagina o bombardeio que eles estavam sofrendo, né? Então Paulo dá a orientação com relação a isso também. No 20, já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares deste mundo, porque os princípios elementares deste mundo é aquilo que você consegue aprender sem transcender. Ou seja, Deus está acima disso. Deus está acima dos princípios elementares deste mundo. E ele continua dizendo, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencesse a ele, vocês submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Não come carne de porco. Não pode comer a pizza frita ali da igreja porque é dedicada ao santo. Não pode isso, não pode aquilo. Por que a gente se submete a isso, se todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos? Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, porque parece puro. Não toque nisso, não toque naquilo, não olhe para aquilo, não vá ali, não coma isso, não beba daquilo. Tem uma aparência de pureza. Mas essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Aqui tem um pouco de ascetismo. Ascetismo é... Lembra que eu falei que os gnósticos, eles faziam a separação de matéria e espírito, e eles diziam que não importa o que você faz com o seu corpo, a vida real é espírito. Então você pode fazer qualquer coisa com o teu corpo, está tudo liberado. Os gnósticos defendiam isso, porque o corpo vai perecer mesmo. Por outro lado, o ascetismo dizia o quê? Que a matéria é má, assim como os gnósticos diziam. Matéria é má, mas aí tem como você melhorar ela. É só você a punir. Tem que punir a matéria. Punir para melhorar ela, né? Aí a gente acaba caindo nesse conto aí, né? A gente faz propósito de chocolate, propósito de refrigerante, de Netflix. Gente, se você deixar de beber refrigerante, vai melhorar muito a sua saúde. Você vai deixar de ingerir açúcar do mal, sabe? É real. Já viu quantas colheres de sopa de açúcar tem numa lata de refrigerante de 350 ml? Você se assusta. Quantidade de açúcar que tem. Chocolate, se você parar de comer chocolate ou escolher um chocolate mais amargo e tal, vai melhorar a tua saúde. Se você criar hábitos saudáveis, cara, claro que isso vai ser positivo para você, sabe? Mas isso não vai te tornar mais santo. Não pense que se você fizer uma abstenção de chocolate, isso vai te aproximar de Deus. Não vai. Se você fizer uma abstenção de refrigerantes, não vai te aproximar de Deus. Isso é ascetismo. Você está punindo o corpo. Cristo já disse, para viver nele. Se você vive nele, se você come chocolate ou não, se você bebe refrigerante ou não, é o problema de saúde.
que você vai ter ou não. Não tem nada a ver com espiritualidade, que é o que a gente vê muito presente na igreja hoje. O fato é que a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, é simples. Aí eles não aceitavam. Os gnósticos não aceitavam, porque para eles a salvação estava o quê? Em acúmulo de sabedoria. Aí eles olhavam a mensagem do Evangelho, não é só isso. Não pode ser só isso. E o tanto de coisa que eu estudei, e o tanto de coisa que eu busquei, não pode ser só isso. Então eles não aceitavam, era muito pouco para eles, era muito simples. Então eles acrescentavam Cristo mais alguma coisa. Alguma semelhança com a igreja de hoje? Nós precisamos de algo além de Cristo? Não. Nós só precisamos dele, andar com ele e andar nele. Nele. Para que, de fato, sejamos restaurados, não só por fora, mas por dentro também. E quando eu digo não só por fora, porque a restauração que Cristo proporciona, ela é tão completa, que você percebe até por fora. Percebe até por fora, mas é porque quando percebe por fora de maneira genuína, é porque o por dentro já foi mudado, de verdade. Então a gente vai terminar aqui levando para casa a seguinte reflexão, e não vai ser difícil chegar à resposta, não vai ser difícil chegar à conclusão. E a pergunta para a reflexão é: preciso de Cristo e o que mais? Para continuar na caminhada. Vamos orar? Se você puder e quiser se colocar de pé. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque quando é o Espírito do Senhor que media, quando é o Espírito do Senhor que é o intermediário, que faz a mediação, sabemos que alguma coisa nos foi proveitosa. Nós só saímos daqui aprendendo alguma coisa quando é o Espírito do Senhor que faz a mediação. Fora isso, é uma palestra, é um bate-papo, é uma conversa, que pode ser até prazerosa, mas não produz vida. É só através da mediação do teu Espírito que a palavra produz vida. Pai, que possamos cada dia mais entender que o Senhor é suficiente, porque tudo está no Senhor. Tudo. O Senhor que é o princípio sem ter tido começo, e é o fim que é eterno. É o Senhor que transcende todo o nosso entendimento. É o Senhor que é suficiente. É o Senhor que é o princípio e o fim que se fez carne. É o Senhor que se tornou visível a nós. Então, que possamos entender que não há nada além disso que seja suficiente para que possamos ser transformados e assim alcançar todos aqueles que ainda não foram alcançados. Que o Senhor possa nos levar em segurança para as nossas casas e que tudo, cada passo, cada inspirar, expirar, que tudo que façamos seja para glorificar o Teu nome. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Um bom domingo a vocês. Aqueles que não estão nos visitando, não esqueçam de pegar ali com o João uma lembrancinha, tá? Ou com a Pati, tá? A Pati ou o João, não esqueçam de pegar a lembrança. Um bom domingo a todos. Deus nos abençoe.